Muito bem, nós estamos passando aqui para trazer mais um vídeo para você, e esse vídeo de hoje temos o propósito de dar dicas de como ler a Bíblia Sagrada e obter uma compreensão melhor, o melhor resultado das Escrituras Sagradas em nosso coração. Primeira coisa que nós precisamos entender é que se o Espírito Santo não nos revelar a palavra, nós jamais teremos bons resultados e resultados positivos na nossa leitura das Escrituras Sagradas. É por isso que tem muita gente que começa a ler a Bíblia e, por não entender, elas vão desistindo, achando que é de difícil interpretação, a Bíblia é um livro de uma linguagem remota, e aí você dá aquela preguiça e não prossegue com a leitura da Bíblia, e aí então desiste e não tem na tua vida, no teu coração, aquilo que Deus planejou para você. Então nós estamos aqui para trazer para você dicas simples, onde você vai poder ter um melhor resultado, uma melhor clareza e vai poder pegar mais gosto pela leitura das Escrituras Sagradas. Primeira coisa, como eu já falei, é entender, ter consciência de que é o Espírito Santo que nos revela as Escrituras Sagradas. O Senhor Jesus fala no capítulo 11 de Mateus, versículo 25, ele diz: Pai, graças te dou, porque revelaste essas coisas aos pequeninos, aos simples, e ocultaste aos intelectuais, aos grandes, aos sábios deste mundo. Então, precisamos entender que não é pela sabedoria do mundo que vamos compreender o que Deus quer falar na palavra. É pela revelação do Espírito Santo. Eu me lembro de uma experiência que eu tive uma vez. Eu estava num ambiente de trabalho, na hora do almoço, com todos os funcionários na mesa, eu estava evangelizando e falando de alguns textos da Bíblia Sagrada. Tinha um médico do lado e ele começou a questionar como que eu entendia tanto das Escrituras e como que eu poderia, como que eu comunicava de maneira tão clara as Escrituras Sagradas. E ele falando disse: eu tenho uma irmã que é missionária, ela viaja o Brasil inteiro pregando o Evangelho, viaja para o exterior também. Eu mesmo, dizendo ele, já li a Bíblia 5 vezes, de Gênesis a Apocalipse, mas eu não entendo o que você está falando aí e nem consigo comunicar dessa maneira. Como que você consegue alcançar esse nível de entendimento das Escrituras? E aí, querido, só para você entender o quanto de fato existem muitas pessoas que leem a Bíblia, mas elas leem com a mente, de maneira intelectual, tentando entender como se entende lendo qualquer livro, jornal ou texto por aí. Então, não se lê a Bíblia como se lê um jornal, não se lê a Bíblia como se lê um livro qualquer ou uma revista. Se lê a Bíblia com um coração inclinado a entender as Escrituras Sagradas. Importante ter essa consciência da dependência do Espírito Santo. E quando você vai ler, faça aquela oração lá no seu subconsciente, lá no seu interior, dizendo: Espírito Santo, me revela as Escrituras, fala comigo, me faça entender, para que haja mudança no meu coração. Não precisa fazer aquela oração alta, aquela oração, sabe, buscando o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Não, você faz uma oração simples no seu coração e Deus vai te escutar e Ele vai entender e sondar, compreender que você quer entender as Escrituras e Ele te vai revelar as Escrituras Sagradas. Eu quero pegar como base aqui o Salmos 23, que é um salmo muito conhecido, e eu quero ler 2 versículos, 3 versículos, e então trazer 4 dicas para uma melhor compreensão das Escrituras. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me junto às águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E aí você vai lendo, e o capítulo 23 de Salmos, ele vai ter 6 versículos. De repente você lê até o final e não entende nada, e por isso vai desestimulando e não tem motivação para continuar lendo. 3 perguntas que você deve fazer, perguntas básicas no seu consciente para entender melhor as Escrituras. No caso aqui do Salmos 23, perguntar: quem escreveu esse capítulo, esse texto, essa parte da Bíblia? E aí, se está nos Salmos, você vai ter facilidade para saber quem escreveu, porque no começo de cada capítulo vai ter o destaque aqui de quem escreveu. E aqui no caso foi Davi, Salmos, escreveu para o povo de Israel. Esse Salmos foi usado depois, lá na frente, para os sacerdotes cantarem, porque todos os Salmos eram o livro de cântico, né, dos israelitas. Então essa é a segunda pergunta que você faz: para quem escreveu? Então Davi escreveu para o povo de Israel. Terceira pergunta: por que ele escreveu? E isso é importante, porque você começa a trazer agora para uma realidade mais de perto. Por que ele escreveu? E aí, se você conhece a história de Davi, você sabe que Davi era um
Era um garoto, né, na sua infância, que teve uma infância difícil. Quando o profeta Samuel foi escolher o rei, Deus falou que era um dos filhos de Jessé. Ele chegou na casa de Jessé, escolheu todos os filhos, e aí perguntou para Jessé: tem mais um filho? Não? Sobrou nenhum. E Jessé disse: tem o meu filho mais novo, Davi, está lá olhando as ovelhas. Então era nesse contexto que Davi vivia. Enquanto seus irmãos estavam em casa com sua família, ele estava olhando as ovelhas. E por que ele escreveu? Porque ele estava olhando para as ovelhas e ele entendeu sua responsabilidade de um bom pastor. Cuidava das ovelhas, levava as ovelhas para pastar. Quando elas tinham sede, levava para beber. E aí, quando vinha o predador, quando vinha o urso, o lobo, quando vinha o leão, então ele assustava as feras. E ele entendeu que aquelas ovelhas estavam protegidas debaixo da responsabilidade dele. E ele começou a linkar isso com o relacionamento dele com Deus. Então ele disse: Senhor, Tu és o meu pastor e nada me faltará. Assim como eu cuido dessas ovelhas, eu sei que o Senhor cuida de mim. Assim como eu me preocupo com essas ovelhas, eu sei que o Senhor se preocupa comigo. Então é por isso que Davi escreveu o Salmo 23, porque ele fez uma autoavaliação e ele certificou no seu próprio coração de que Deus cuidava dele como ele cuidava das ovelhas. E a quarta pergunta é, recapitulando, primeira pergunta: quem escreveu? Segunda pergunta: para quem escreveu? Terceira pergunta: por que escreveu? E a quarta pergunta: o que tem a ver comigo? Quando você olha para todo esse texto, você pergunta: o que tem a ver comigo? O que isso, né, em que área da minha vida esse texto pode me alcançar, me atingir, me tocar e atender minha necessidade? Aí esse é o momento que o Espírito Santo, vem e revela para você, porque em se tratando, por exemplo, de um salmo como este, tem tudo a ver conosco, porque, primeira coisa, se Davi era alguém necessitado, que precisava do cuidado de Deus como um pastor, que dirá eu? Então, como Davi era ser humano, eu também sou. Agora, como Deus pastoreava o coração e a vida de Davi, eu creio que Ele pastoreia também a minha vida. Isso tem a ver comigo, porque a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Se Ele era pastor de Davi, Ele também é meu pastor. E aí você também faz uma retrospectiva da sua vida, dê uma olhada e perceba o quanto você é carente, é necessitado, passivo de erros, vulnerável e precisa que Deus cuide de você como um bom pastor cuida das suas ovelhas. Daí então, mediante essas perguntas, nós vamos tendo uma compreensão melhor das Escrituras Sagradas. Ela passa a ser um livro tremendo para a nossa vida e deixa de ser um livro comum e passa a ser boca de Deus falando conosco. Fechada, a Bíblia não passa de uma biblioteca de livros, de um conjunto de vários livros, mas quando aberta e meditada, é a boca de Deus falando conosco. Que a leitura da Bíblia na sua vida seja daqui para melhor,